Hi guys, how are you? So today we are going to talking about the past tense of the verb be, okay? It's quite simple and now I'm going to explain for you, okay? É bastante simples, é um assunto que vocês já devem ter visto em algum momento, certo? E se vocês quiserem esse slide, ele se encontra lá no slide share. Vocês podem dar uma pesquisadinha que ele vai estar lá disponível para vocês. Para começo de conversa, nós temos aqui um review, né? Uma breve apresentação do to be no present, certo? Então, aqui, a gente já estudou isso, então todo mundo sabe. A gente já sabe que o verbo be a gente utiliza para o ser ou estar, certo? Então, present, a gente usa am, are and is, ok? E aí, para subject pronouns, a gente tem os to be's específicos, ok? Então, o I, como eu sempre digo, ele é casadinho com am, então ele nunca se separa, ele sempre vem com am. You, we e they, a gente usa are. He, she, it, a gente usa is. Terceira pessoa do singular, aplicou o is. Plural, o are. Com exceção de quem? Quem lembra? Exatamente, do you. Por quê? Porque o you eu vou usar are tanto no singular quanto no plural. Aí a gente precisa prestar atenção no quê? No contexto da nossa oração. Aqui é o present, a nossa estrutura do to be no present, ok? Aí aqui a gente tem alguns examples, né? I am cold, he is handsome, she is a doctor, we are teacher, it is a bank, they are dancers, certo? Que são alguns exemplos de estrutura na afirmativa do to be no present. Now, let's talking about the past tense of the verb be. Vamos falar um pouquinho agora do past tense do verbo to be, né? Como a gente chama. Was and were são as duas formas que a gente utiliza, certo? Quando a gente está se referindo ao to be no past tense, certo? Então, was a gente vai utilizar para as pessoas do singular. I, he, she, it. A gente usa was. Were, a gente usa para as pessoas do plural. Como eu falei anteriormente, da mesma forma que o you no presente utiliza o are tanto no singular quanto no plural, aqui se aplica da mesma forma. Aí a gente tem que prestar atenção ao contexto da nossa oração, certo? E aqui a gente tem um example. Meg was at the party yesterday. Notem que quando a gente vai estruturar nossas sentences no past tense, a gente utiliza alguns advérbiozinhos para demarcar o tempo que ocorreu nossa ação, ok? Então, Meg was at the party yesterday. Por que eu utilizei was aqui? Porque Meg equivale a quem? A she, exactly. Peter and Lucy were there too. Peter and Lucy, eles dois, então, eles dois a gente já sabe que não é singular, então a gente aplica o were, ok? Aqui a gente tem outro exemplozinho. When I was a child, I was afraid of dogs. Que significa dizer que, quando eu era uma criança, eu tinha medo de dogs. Então, notem que aqui a gente já aplicou dois sentidos para o to be, né, ou verb be, no passado. Quando eu era e eu tinha, certo? Nós devemos prestar atenção a isso também, porque ele vai modificar de acordo ao contexto. The weather was good when we were on holiday last year. E aqui também a gente já vê em destaque, né, outro advérbio que demarca, né, quando aconteceu a ação. E aí aqui a gente tem was e a gente tem were. O was a gente utilizou aqui porque é o clima. Então, o clima é singular. When we, nesse caso aqui, we, a gente já sabe que a gente vai usar were, ok?
forma negativa, na negative form, a gente estrutura da mesma forma que a gente estrutura no present. Como assim, professora? A gente sempre vai utilizar a partícula de negação depois do be, certo? Ou a gente pode escrever assim, was not, were not, ou a gente pode escrever wasn't ou weren't, ok? Então, I, he, she, it, a gente já sabe que usa was. Se for uma sentença negativa, a gente só precisa botar o not depois do verbo aí, ok? Se for plural, da mesma forma, certo? Coloca. Se você quer da forma contracta, você faz dessa forma. Ou wasn't ou weren't. Mas se você quiser colocar na forma normal dele, também está ok, certo? Então, nossa forma negativa, a gente só precisa adicionar essa partículazinha de negação aí depois do was ou were, ok? Aqui tem alguns exemplos, né, de sentences completas para exemplificar, né, com a partícula negativa. I wasn't busy yesterday. I was at home. It wasn't cold last week. We went to the beach. The children weren't sad. They were happy. Ok? Então, notem que a partícula de negação, ela sempre vem depois do verb be. Ok? Bem tranquilo nossa estrutura aqui. E na nossa interrogative form, we change the position, né? A gente muda a posição, né? Da mesma forma que a gente faz, sempre com o be na afirmativa. Como é que a gente faz? Be na frente da nossa oração, sujeito depois e o complemento da frase se houver. Então, was I, was he, was she, was it, e sempre interroga, nunca esquecer de interrogar, ok? Were we, were you, were they, interroga. E sempre com o complemento da frase, ok? Então, dito isso, a gente já sabe que a gente só precisa modificar o início da nossa oração. E o restante da frase continua do mesmo jeito. Aqui a gente tem alguns exemplos de short answer, certo? Então, se você quer responder afirmando algo ou negando algo, a gente precisa fazer desse modo. A nossa estrutura é dessa forma. Se foi uma coisa sim, né? Yes, I was. Observe o sujeito e responde com o sujeito. Yes, vírgula, I was. No, I wasn't. Ok? Yes, they were. No, they weren't. Certo? Sempre o yes or no. Sempre identificando o sujeito. E, no final, colocando o be. Se for na afirmativa, só coloca was ou were. Se for negativa, wasn't ou weren't. Ok? Aí aqui a gente agora tem alguns exemplos de interrogative and short answer. Were you late yesterday? No, I wasn't. Por quê? Porque ele perguntou para você. Então, você vai responder I wasn't, certo? Notem como ficou na interrogativa. O to be vem na frente, sujeito e o restante da frase. Was Peter handsome when he was young? Yes, he was. Por que he aqui? Porque a gente perguntou alguma coisa em relação a Peter. E assim para os demais examples that we have here, ok? Aqui são alguns exemplos de exercícios. E, pessoal, basicamente é isso, certo? Se vocês tiverem dúvidas, podem me procurar. Um beijo, desculpem a gagueira aí em algum momento e até mais.